Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, verificando o quórum da instalação nos termos do artigo 101 do Regimento Interno, declaro aberta a presente sessão. A ata da 18ª Sessão Ordinária 2019 foi disponibilizada no site da Câmara Municipal de Torrinha, conforme parágrafo 2º do artigo 122 do Regimento Interno. A ata está em discussão. Algum vereador contra? A ata foi aprovada. Peço à diretora da Casa que faça a leitura dos ofícios recebidos. Ofício número 773/2019, em resposta ao requerimento 86/2019, de autoria do vereador Evaldo Spigolon, solicitando cópia de todas as notas fiscais e pagamentos referentes à obra na Praça Úrsula Pastor e Minatel. Ofício número 773/2019, referente requerimento de número 86. Com nossos cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar as anexas cópias dos documentos solicitados. Ronaldo Gasparello, Prefeito Municipal. Ofício em resposta ao ofício 774, em resposta ao requerimento 87, de autoria dos vereadores Renê José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo e Giovanni Camargo Valencisi, quanto a informações sobre a concessão do barracão industrial. Ofício número 774/2019, referente requerimento de número 87. Com nossos cumprimentos, vimos pelo presente prestar as informações conforme segue. 1. Não. 2. Foi instaurado um processo de inexecução contratual por não dar início à execução do contrato, o qual está em vias de finalização. 3. Prejudicado pelo item 2. 4. Diante do elevado número de documentos, o procedimento encontra-se no setor competente para verificação in loco. 5. Assim que concluído o processo de rescisão contratual, serão feitos os novos levantamentos para eventual novo certame. Ronaldo Gasparello, Prefeito Municipal. Ofício número 775/2019, em resposta ao requerimento 88/2019, de autoria dos vereadores Renê José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo e Giovanni Camargo Valencisi, quanto a informações sobre a máquina abanadeira da Escola Agrícola. Ofício número 775/2019, referente requerimento de número 88. Vimos pelo presente, com nossos cumprimentos, esclarecer primeiramente que, conforme constatado no local, há uma máquina abanadeira de café constituída por uma peneira vibratória estacionária, a qual necessita para ser movida de um motor elétrico de 2 cavalos. Ainda, segundo as informações coletadas, a máquina foi adquirida com sobras de recursos federais, os quais haviam sido utilizados na aquisição de uma máquina de limpeza de café e, ainda, segundo consta com a aprovação do Conselho de Desenvolvimento Rural no exercício 2008, apurou-se também que a máquina em questão deveria acompanhar a citada máquina de limpeza de café, mas que, por não se ter um veículo único e específico para o transporte, a mesma nunca foi aproveitada. Em relação aos itens questionados, informamos que 1. Não há veículo específico para o transporte e deslocamento para as propriedades rurais desde a sua aquisição. 2. Como não foi utilizada e não há como colocá-la em funcionamento diante do contido no item 1, fica prejudicada a resposta. 3. Segundo informações dos servidores locados no setor, o motor foi furtado em ano anterior que não se sabe precisar, quando então era diretora da escola Simone Rochite, e não se tem notícias de adoção de providências para a apuração dos fatos. 4. No momento, não há projeto, mas há interesse em colocá-lo em funcionamento. Ronaldo Gasparello, Prefeito Municipal. Ofício número 776, em resposta ao requerimento 89/2019, de autoria dos vereadores Renê José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo e Giovanni Camargo Valencisi, solicitando cópia de todos os extratos oficiais com os saldos respectivos de todas as contas bancárias pertencentes ao município de Torrinha, existente no dia 30 de setembro de 2019, incluídas também aquelas referentes aos convênios, onde os mesmos deverão constar os valores e os objetos. Ofício número 776/2019, referente requerimento de número 89. Com nossos cumprimentos, vimos pelo presente informar que, diante do elevado número de documentos, os mesmos estarão disponíveis in loco, sendo que, inclusive, os servidores responsáveis pelos respectivos setores
estarão à disposição para esclarecimentos e eventuais dúvidas. Ronaldo Gasparello, prefeito municipal. Projetos para deliberação. Projeto de emenda aditiva e modificativa número 16/2019 ao projeto de lei do Executivo 16/2019 que dispõe sobre o orçamento anual do município de Torrinha sobre o exercício financeiro de 2020. Projeto de emenda aditiva e modificativa número 16 de 2019. Artigo 1º. Ficam inseridos os seguintes parágrafos ao artigo 11 do projeto de lei orçamentária LOA número 16 de 2019 para o exercício de 2020 com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Acrescenta-se ao projeto de lei orçamentária de 2020 os dispositivos das emendas impositivas previstas no artigo 142, parágrafo 6º e seguintes da Lei Orgânica do Município, que estabelece o montante equivalente a 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior para ser utilizado para a aplicação em projetos de autoria parlamentar encaminhada por emenda. Parágrafo 2º. O total da receita corrente líquida do exercício financeiro de 2018, base para 2020, por arredondamento a menor, foi de R$ 24.975.000. Parágrafo 3º. O valor total a ser atribuído às emendas parlamentares mediante a aplicação do percentual de 1,2% sobre o valor mencionado no parágrafo anterior fica estabelecido em R$ 299.700. Parágrafo 4º. A cada um dos vereadores individualmente caberá o montante de R$ 33.300. Artigo 2º. O artigo 12 no projeto de lei orçamentária passa a ser o artigo 17, ficando a redação do artigo 12 com a inserção de seu parágrafo único assim disposta. Artigo 12. Por força da vigência do orçamento impositivo prevista na Lei Orgânica do Município de Torrinha, ficam autorizadas e determinadas as movimentações constantes do artigo 13 e 14 desta lei. Parágrafo único. O descumprimento na aplicação dos recursos decorrentes no orçamento impositivo por parte do chefe do Poder Executivo importa em infração político-administrativa. Artigo 3º. Fica criado o artigo 13 com a seguinte redação. Artigo 13. O Poder Executivo deverá, desde logo, proceder os remanejamentos e anulações necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de forma a adequar, criar, alterar, suprimir ou remanejar as dotações orçamentárias movimentadas por força do orçamento impositivo. Artigo 4º. Fica criado o artigo 14 com a seguinte redação. Artigo 14. Fica igualmente autorizado o Executivo, desde logo, a proceder os remanejamentos e anulações necessárias no Plano Plurianual de Investimentos, PPA, de forma a adequar-se ao ora consolidado orçamento impositivo, criando, alterando, suprimindo, remanejando as dotações orçamentárias movimentadas por força desta emenda impositiva. Artigo 5º. Fica criado o artigo 15 com a seguinte redação. Artigo 15. Tendo em vista que o projeto de lei do Executivo não previu a destinação de recursos orçamentários para as emendas parlamentares definidas no artigo anterior, promovem-se as alterações das dotações orçamentárias abaixo mencionadas por anulação parcial e aplicação global na rubrica reserva de contingência da seguinte forma. Dotação anulada parcialmente. Departamento Municipal de Administração, Secretaria-Geral, Funcional, manutenção da Secretaria-Geral, elemento de despesa, outros serviços e terceiros, pessoa jurídica, valor original, R$ 606.500.000. Valor suprimido, R$ 299.700. Valor remanescente, R$ 306.800. Dotação recepcionadora aplicada. Encargos financeiros. Reserva de contingência, funcional, reserva de contingência, valor original, R$ 10.000, valor adicionado, R$ 299.700, valor total, R$ 309.700.
Artigo 6º. Fica criado o artigo 16 e seu parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 16. Os recursos constantes na rubrica reserva de contingência, nos limites das emendas impositivas totalizadas em R$ 299.700, não poderão, em hipótese alguma, ser utilizadas em outras destinações na gestão administrativa e serão a fonte de distribuição das emendas parlamentares impositivas. Parágrafo único. Para a apresentação de suas respectivas emendas impositivas, os vereadores deverão utilizar os recursos orçamentários inseridos na rubrica Reserva de Contingência, atribuída pelo artigo 15 desta lei. Artigo 7º. O artigo 12 do projeto original passa a constituir o artigo 17 com a seguinte redação. Artigo 15. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Projeto de emenda modificativa número 17 ao projeto de lei do Executivo número 18, que dispõe sobre o orçamento anual do município de Torrinha para o exercício financeiro 2020. Projeto de emenda modificativa número 17 de 2019. Artigo 1º. Anula-se parcialmente a dotação abaixo indicada no montante de R$ 80.000 destinada ao Lar São José de Torrinha, a saber, dotação anulada parcialmente. Câmara Municipal Funcional, aquisição de terrenos, aquisição de imóveis, valor original R$ 150.000, valor suprimido R$ 80.000, valor remanescente R$ 70.000. Dotação recepcionadora. Departamento Municipal de Assistência Social, Funcional, Manutenção Geral da Assistência Social, Subvenções Sociais, Lar São José de Torrinha, valor original R$ 151.970, valor adicionado R$ 80.000, novo valor R$ 231.970. Renê José Blumer, Pedro Mauro Galo, José Soares. Projeto de emenda impositiva coletiva de número 18 de 2019, que dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros na construção do posto de saúde municipal a ser instalado no bairro Santa Elisa. Emenda impositiva coletiva número 18 de 2019. Artigo 1º. Anula-se parcialmente a dotação orçamentária específica destinada ao orçamento impositivo denominada Reserva de Contingência, no valor de R$ 153.000 para a aplicação específica na construção de uma unidade pública de atendimento de saúde, denominada Posto de Saúde do bairro Santa Elisa, durante o exercício de 2020, a saber, dotação orçamentária cedente dos recursos. Encargos financeiros, reserva de contingência, funcional, reserva de contingência, valor original R$ 299.700, valor anulado R$ 153.000, valor remanescente R$ 146.700. Parágrafo único. Cada vereador, subscritor da presente emenda impositiva, participa com 1/9 do montante aplicado, ou seja, R$ 17.000 cada um. Artigo 2º. Fica criada a rubrica orçamentária própria destinada a recepcionar os recursos provenientes da emenda impositiva mencionada no artigo anterior, visando a alocação dos recursos da seguinte forma: Departamento Municipal de Saúde, Serviço Municipal de Saúde, Funcional, Obras e Instalações, Aplicação, Construção de Unidade de Saúde, bairro Santa Elisa, valor destinado R$ 153.000. Parágrafo único. Os recursos inseridos como emendas impositivas previstos neste artigo deverão ser somados e consolidados com idêntica atribuição orçamentária impositiva prevista na Lei Orçamentária de 2019, cujos saldos, se houver, até 31 de dezembro de 2019, deverão ser adicionados à presente rubrica orçamentária para efeito de seu pleno cumprimento.
Passaremos agora às moções e requerimentos. Requerimento número 92, 2019, de autoria do vereador René José Blumer, José Soares e Pedro Mauro Galo, referente à lei municipal que regulamenta a limpeza de quintais, terrenos, construções de calçadas, muretas, dentre outras medidas que entraram em vigor. Requerimento número 92 de 2019. Esta Casa aprovou lei municipal regulamentando a limpeza de quintais, terrenos, construção de calçadas, muretas, dentre outras medidas que entraram em vigor. Requerem: 1. A referida lei está sendo cumprida? 2. Há servidor municipal destinado a notificar os proprietários em situação irregular? 3. Se houver, pede-se relatório de quantas foram as notificações, abordando a referida lei, com destaque dos motivos de cada uma delas. 4. A construção de muretas nos terrenos baldios está sendo fiscalizada? Como e por quem? 5. Pede-se cópia de cada uma das notificações realizadas desde a aprovação da lei, para todos os casos nela previstos, inclusive com cópias de eventuais autuações realizadas em função disso. René José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo, vereadores. O requerimento está em discussão. Votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 93, de autoria dos vereadores René José Blumer, José Soares e Pedro Mauro Galo, referente à execução do asfaltamento da Avenida Albino Candiota, especialmente no trecho de confrontação com a Avenida Antônio Amalfi. Requerimento número 93 de 2019. Muito debateu-se nesta Casa, na última sessão ordinária, acerca dos procedimentos da empresa Estavias na execução do asfaltamento da Avenida Albino Candiota, especialmente no trecho de confrontação com a Avenida Antônio Amalfi. Evidenciou-se que há grandes evidências de que a espessura do asfalto não atinge o definido previamente no contrato, o que, sem dúvidas, torna o caso merecedor de melhor análise por parte desta Casa. Isto posto, pergunta-se: 1. Quando o chefe do Poder Executivo tomou conhecimento desses fatos? 2. Quais foram as medidas tomadas para apurar e resolver a questão, já que a obra ainda permanece no período de garantia? 3. Se foram tomadas algumas medidas, pede-se cópia dos documentos pertinentes a tais providências. 4. A empresa foi notificada imediatamente? Há resposta da mesma? Havendo resposta, pede-se cópia. Justifica-se os questionamentos acima, tendo em vista que o assunto em questão não pode ficar apenas restrito aos debates políticos, já que a empresa em questão, realizadora da obra, deve apresentar seus serviços de forma uniforme e totalmente adequado ao contrato que realizou com o município de Torrinha, sendo exclusivamente a responsável pela reparação do pavimento, que deve ser o objetivo de todos nós. René José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo, vereadores. O requerimento está em discussão? Senhor presidente. Sim, Novo. Gostaria de fazer uma observação referente a esse requerimento, tendo em vista que os debates mencionados aqui no requerimento foi proferido por mim e pelo vereador Capri, que hoje está aqui ausente, né? Eu acho que não foi debate, foi sim uma afirmação. Eu estive no local junto com ele no dia que a gente bateu a foto e mandou no grupo dos vereadores. Realmente, o asfalto não tem a camada ideal, que estava no projeto de 3 centímetros. Tem local que não dá 1 centímetro. Tá? A olho nu você consegue perceber isso. Então é uma vergonha aquele local, ponto final. Não passamos essa informação para o chefe do Poder Executivo, por conta o que veio ocorrer com o Capri. A gente iria elaborar uma denúncia semana passada. Inclusive, no dia que aconteceu o acidente com ele, ele mandou uma mensagem para mim às 10h36 da manhã, falando assim: monstro, vamos fazer a denúncia essa semana? E eu respondi: vamos. E depois aconteceu aquilo lá com ele. Então, só para esclarecer aqui os nobres pares, quando nós tomamos conhecimento daquela situação horrível, né, onde o município foi lesado, a gente não passou para o chefe do Poder Executivo, por causa de toda essa correria. Entendeu? Mas eu acho que a gente poderia fazer um adendo aqui a este requerimento, mandar as fotos que eu mandei no grupo, se for possível,
para estar informando o chefe do Poder Executivo da situação ali. Apesar de que eles têm ali um corpo técnico 1000 vezes melhor que a gente. Mas, só para deixar claro, nós não passamos essa informação oficial a ele, tá? Não sei se o Capri passou de forma informal essa situação. E para deixar claro aí que a gente não fez a denúncia ainda por conta disso. E deixo aqui aberto um convite a todos os vereadores que se preocupam com aquela situação de vamos fazer uma denúncia junto no Ministério Público. Está aqui o convite aberto. A gente vai estar fazendo isso aí nos próximos dias. E é isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, sim. Como coautor aí do requerimento, gostaria só de esclarecer que a menção ao debate político justamente essa a ideia, é de que as coisas não fiquem apenas no debate político. Nós precisamos responsabilizar quem for o responsável pela obra inadequada ao contrato. E todos os questionamentos aqui não ferem ninguém e não ferem também o objetivo maior, que é justamente a reparação do dano. Aquele asfalto tem que ser recuperado, né? Se foi mal feito, está no prazo de garantia, deve ser notificada a empresa. Se ela não resolver a questão dentro da fase administrativa disso, deve-se sim, assino junto a qualquer momento. Assino na mesma hora qualquer requerimento de denúncia ao Ministério Público. Obviamente, nem poderia ser diferente. Ok, só relatando aqui como foi o próprio requerimento foi passado, os nobres constataram e vocês querem apenas a elucidação dos fatos. Exatamente. Então eu acho que está de bom tamanho. A elucidação, e eu creio também, senhor presidente, que informações a respeito, até porque eu imagino que ele deva assistir às sessões. Se não assiste, deveria. A de hoje, por exemplo. Bom. Mais alguém? Então o requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 94, de autoria dos vereadores René José Blumer, José Soares e Pedro Mauro Galo, referente ao equipamento como motor e bomba de água que teriam sido furtados na escola agrícola. Requerimento número 94, 2019. Chegou ao conhecimento dos requerentes que alguns itens de equipamentos guardados na escola agrícola foram objeto de furto, como um motor e uma bomba d'água. Pergunta-se: 1. Essas informações procedem? 2. Se precederem, quando isso ocorreu? 3. Foram lavrados boletins de ocorrência? 4. Algum outro objeto pertencendo ao patrimônio do município não foi encontrado? 5. Pede-se juntar os boletins de ocorrência se houver. 6. Caso não tenham sido lavrados, demonstrar as razões e as providências imediatas que foram tomadas. René José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo, vereadores. O requerimento está em discussão? Senhor presidente, acho que houve um equívoco no momento que nós imprimimos, assinamos esse requerimento. Eu solicito, acho que com a anuência do vereador Galo e do vereador Soares, a retirada, porque inclusive esse mesmo requerimento foi objeto de requerimento anterior, já respondido nessa sessão. Parcialmente, por causa de uma bomba d'água aí que não faz parte. Agora não sei se vocês querem prosseguir em função da bomba d'água. Não, o que na verdade a resposta é da banadeira que estava na escola agrícola. Da banadeira e do motor da banadeira, né? Agora aí, eu acredito que a informação a respeito do motor seja o mesmo motor. Então tá ok. Então vocês vamos retirar, a gente apura melhor e separa, porque senão vai dar confusão na resposta. Então tá ok. Então seja retirado aqui. Requerimento 95, de autoria dos vereadores René José Blumer, José Soares e Pedro Mauro Galo, questionando por quais razões não estão sendo distribuídos os medicamentos, especialmente os de alto custo, inclusive por ordem judicial. Requerimento número 95, 2019. Os requerentes vêm recebendo inúmeras reclamações da população, questionando por quais razões não estão sendo distribuídos os medicamentos, especialmente os de alto custo, inclusive por ordem judicial. Pede-se: 1. Estão em falta tais medicamentos? 2. Como são adquiridos pelo município? 3.
Quais ou que espécie de medicamentos são adquiridos com recursos próprios? 4. Quais medicamentos são oriundos exclusivamente de programas governamentais? 5. Estão sendo divulgados os medicamentos em falta em cumprimento da lei municipal aprovada nesta Casa durante a atual gestão? 6. Requerem sejam enviados os relatórios de faltas divulgadas a esta Casa. 7. Há previsão de regularização da distribuição? Existe algum plano emergencial do Executivo para atender a tais demandas sem prejuízo da saúde dos munícipes? Se houver, qual é o plano? René José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo, vereadores. O requerimento está em discussão. Votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 96, 2019, de autoria dos vereadores René José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo, quanto à lei da regularização de obras em situação de desconformidade com as regras da construção civil. Requerimento número 96, 2019. Por 2 vezes, esta Casa aprovou lei de regularização de obras em situação de desconformidade com as regras da construção civil, etc. Em ambas as ocasiões, debatemos muito a importância de sua vigência permanente, desde que, após determinado tempo, houvesse a imposição de multa para a mesma regularização. Os requerentes, extraoficialmente, tomaram conhecimento que a mesma foi prorrogada. 1. Pede-se seja esclarecido se houve tal prorrogação. 2. Se houve tal prorrogação, por quanto tempo? Pede-se cópia de todos os atos administrativos, decretos, portarias, etc., editados para execução do propósito da mencionada lei. 3. Está sendo cobrada alguma multa para a regularização nos casos previstos na referida lei municipal? 4. Pede-se relatório que contenha o nome de cada proprietário, inclusive entes públicos, que foi beneficiado por esta lei. René José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo, vereadores. O requerimento está em discussão. Votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 97, 2019, de autoria dos vereadores René José Blumer, José Soares e Pedro Mauro Galo, referente aos atrasos nos repasses das entidades. Requerimento número 97, 2019. É público e notório que estão ocorrendo atrasos nos repasses das entidades, ferindo especialmente uma legião de voluntários que trabalham apenas por amor ao que fazem. Para melhor entender o drama financeiro apontado publicamente pelo Poder Executivo, que talvez seja a justificativa dos atrasos, pede-se seja encaminhada a esta Casa uma planilha detalhada das arrecadações realizadas mês a mês nos exercícios de 2018 e 2019, discriminando-se as suas origens, ou seja, a arrecadação própria, os repasses estaduais e os repasses federais, exceto os convênios extra-orçamentários. Pergunta-se: 1. Quais as entidades que estavam com os seus repasses atrasados na data de 31 de outubro de 2019? 2. Quais os valores exatos devidos nessa data 31 de outubro de 2019? 3. Como a administração vem promovendo ações de economia financeira? Quais as medidas emergenciais de economia foram deflagradas dentro da administração em outras áreas? Se existirem ações, pede-se documentá-las a ponto de demonstrar o sucesso ou não das medidas. René José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo, vereadores. O requerimento está em discussão. Votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Passaremos às indicações. Indicação número 43 de 2019. O vereador que abaixo subscreve indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de taxas refletivas de sinalização, popularmente conhecidas como olho de gato, na estrada vicinal Cesarino Mariano. A presente indicação justifica-se visto que as taxas refletivas, ou simplesmente olho de gato, é um tipo de sinalização rodoviária capaz de refletir a luz dos faróis dos automóveis, permitindo a indicação dos limites da rodovia durante viagens noturnas. Assim sendo, a instalação da referida sinalização é medida de segurança e comodidade aos moradores e turistas que circulam pela estrada Cesarino Mariano. Assim sendo, certo do pronto atendimento desta
importante indicação, eleva o protesto de estima e consideração. Giovanni Camargo Valencisi, vereador. Indicação número 44, 2019. O vereador que abaixo subscreve indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a realização de estudos de modo a criar um meio de comunicação direta entre população e Departamento de Obras e Infraestrutura do município. A presente indicação justifica-se visto que os cidadãos torrienses, por vezes, encontram certa dificuldade em registrar suas solicitações de reparos referentes à iluminação pública. Com isso, a implantação de um meio de comunicação direta com o departamento responsável traria maior facilidade no registro das reclamações e maior rapidez na solução dos problemas. Assim sendo, certo do pronto atendimento desta importante indicação, eleva o protesto de estima e consideração. Giovanni Camargo Valencisi, vereador. Indicação número 45 de 2019. O vereador, ora solicitante, que abaixo subscreve, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a possibilidade da nomeação à nova ponte da vicinal Cesarino Mariano. Esse vereador indica o nome do senhor José Luiz Fregolente, Zelão Fregolente. A presente indicação justifica-se pelo fato de que o senhor José Luiz era agricultor torriense de família tradicional de conduta ilibada, também se destacava pelos seus serviços de voluntariado em festas e quermesses em seu bairro como churrasqueiro por muitos anos. Por isso se faz jus tal indicação. Evaldo Spigolon, vereador. Indicação número 46, 2019. Indica reiteradamente, visto esta mesma indicação ter sido apresentada no ano de 2016, ao chefe do Poder Executivo Municipal a possibilidade de se homenagear o cidadão torriense Hélio Silva de Oliveira, atribuindo seu nome à sala principal do Centro Poliesportivo Fisioterapia, sito no bairro Estância Climática della Coleta. Nato em Torrinha, Hélio Silva Oliveira, mais conhecido como Elinho, formou-se no ano de 2002 em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração, USC, em Bauru. Conseguindo-se que, entre 267 graduandos dos cursos de Ciências Humanas e Filosofia, Elinho teve a melhor média final, 9,81. Posteriormente, exerceu a psicologia em seus consultórios nas cidades de Bauru e Torrinha. Nos anos de 2006 e 2007, Elinho exerceu sua profissão como funcionário público municipal por aprovação em concurso público em Torrinha, tornando-se reconhecido pela sua dedicação, profissionalismo e beneficência. Aos 9 de janeiro de 2007, Elinho faleceu, deixando seu legado ao nosso município, sendo exemplo de ser humano e profissional. Assim sendo, indico a Vossa Excelência a possibilidade de realizar esta homenagem a quem muito prestou ao nosso município. Ari Rodolfo Busato, presidente. Indicação número 47 de 2019. Sabe-se que foram distribuídas algumas caçambas pela cidade para que a população possa, em alguns pontos, ter meios para depositar pequenas quantidades de entulhos sem que seja necessário contratar a empresa locadora dessas caçambas, desonerando especialmente a população de baixa renda. Ocorre que, ao caminhar pelas ruas da cidade, especialmente nos bairros mais afastados, observa-se que ainda permanecem existindo casos de deposição de entulhos no leito das ruas e nas calçadas. Tendo em vista que as caçambas estão dispostas em pontos distantes, muitas vezes do imóvel em reforma ou construção, o que muitas vezes inviabiliza sua utilização. Diante da importância do tema para manter o urbanismo e a postura da cidade de interesse turístico, importante dar melhor atenção a esse fato, pelo que indicam a contratação pelo município de pelo menos mais 2 unidades de caçamba em lugares estratégicos e equidistantes dos extremos para os seguintes bairros: 1. Mundo Novo, 2. Santa Elisa, 3. Nova Torrinha, 4. Paulo Lupino, 5. Residencial da Pedra, 6. Residencial Coleta, 7. Vila Fiorini, 8. Vila Zanforlim, 9. Outros pontos que sejam identificados pelo setor competente da Prefeitura. Renê José Blumer, José Soares, Pedro Mauro do Galo, vereadores. Passaremos agora ao tema livre. Primeiro vereador inscrito, José Soares. Próximo vereador, Maria Cristina Antônio.
Boa noite, nobre presidente, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham de casa. Desejo também a minha boa tarde aos ouvintes da Torrinha FM. Quero iniciar prestando meus sinceros votos de melhoras ao nobre vereador Evaldo Spigulon, que ele se recupere logo e bem para poder estar aqui representando seus eleitores e cumprindo sua missão como vereador aqui nessa casa. Tudo parece estar caminhando muito bem, apesar das dificuldades econômicas que nosso país enfrenta, as campanhas de vacinação, doação de sangue, os cursos do Fundo Social, o SEBRAE, o esporte com seus campeonatos e escolinhas, a garagem, os demais departamentos, tudo correndo na normalidade. Claro, às vezes vemos algo pontual aqui ou ali, né? Mas que logo são resolvidos. Não tenho visto algo assim de tão grande repercussão que realmente coloque em perigo algum benefício para a nossa população. Que, embora sabemos que os repasses do governo estadual e federal não estão chegando como deviam, e isto dificulta um pouco a administração. Como vi em uma reportagem esses dias, com vários prefeitos da região reclamando da situação e falta dos repasses, todos, sem distinção, estão passando dificuldades financeiras. E esperamos que isso chegue logo à normalidade, pois o nosso município não pode parar. Vejo também que a ponte vicinal da Cesarino Mariano está chegando em sua etapa final. Está ficando muito boa, aliás. Já ouvi comentários de vários que passaram por ali elogiando que agora sim temos uma ponte de verdade, concreta. Nós iremos para um plano superior. Nem sabemos para onde iremos, na realidade, né? Mas a ponte ficará ali, intacta por gerações. Isso mostra a importância de realizarmos uma obra de forma correta. Também aguardamos com ansiedade o início das obras lá no centro comunitário, né? Com a reforma da piscina e de toda a infraestrutura dos quiosques, o calçadão, deve tornar-se uma área de lazer muito boa para os nossos munícipes. Vamos aguardar, né? Durante a semana também tive a informação que nos próximos dias a Caixa Federal estará autorizando o início das obras das galerias, das ruas Bento de Melo até próximo ao nosso mercado Torrinha Serve. Outro fato importante está sendo o término das obras que se encontravam paradas, né? As tão faladas obras paradas. O CCI, nosso Centro do Idoso, será entregue para a população nos próximos dias. Estive também vistoriando as obras do centro, as obras da fisioterapia, que apesar de ser uma obra muito mal iniciada, está sendo concluída e também será entregue nos próximos meses. Já disse aqui várias vezes nessa tribuna que fui eleita pelo povo e para trabalhar pelo povo. Apesar de alguns colegas querendo me caluniar,
continuo trabalhando em prol à minha cidade, principalmente em favor dos mais necessitados, assim como eu, que sou da classe humilde também. Tem colega que usou do meu conhecimento político e de minha influência para se aproximar do então deputado Lobe Neto. O deputado destinou recursos para a saúde e também para esta tão aguardada obra da reforma da piscina do centro comunitário e tão falada nessa casa. Este mesmo vereador não sabia nem o caminho para São Carlos e muito menos conhecia algum deputado. Eu, em minha inocência, digo inocência, sempre o ajudei, colocando junto em minhas conquistas, principalmente essas que estão conquistadas, que são para o nosso povo. Por diversas vezes, estive presente em algumas reuniões, onde o tema era como travar a administração, como parar o funcionamento da prefeitura, não vamos deixar Torrinha se transformar em município de interesse MIT, turístico, vamos aumentar os repasses para as entidades, assim amarramos o orçamento do prefeito. Eu ser contra o MIT do município, R$600 mil ano, por isso e muito mais, não fiquei apoiando esse grupo. Se existe alguém com problema pessoal com o prefeito, vice, vereadores, diretores, presidente de entidade, ou com quem seja, lembre-se, nossa cidade é o bem da nossa gente que tem que estar acima de tudo. Fomos eleitos e recebemos para trabalharmos em prol à nossa cidade, não contra ela, o crescimento dela. Vou repetir mais uma vez. Tem político que foi eleito e vai terminar o seu mandato sem trazer nenhuma conquista para a nossa cidade. Vai ter apenas que fazer a campanha dizendo: e assim eu fui recordista em requerimentos e denúncias contra o prefeito. Vamos deixar de lado nossas frustrações políticas, pessoais. Estamos em tempos difíceis e necessitamos de uma união e trabalho. Temos que ter ética naquilo que fazemos, não sermos covardes e divulgarmos conversas gravadas em reuniões, prints de conversas, entre outros fatos que não quero nem relatar aqui nessa tribuna. Eu tenho coragem e caráter para defender meus ideais, porque desta maneira defendo o meu povo que eu amo. E já estamos, meu povo, agora vamos maneirar um pouco, né? Já estamos chegando ao final de mais um ano. Logo vem o Natal e um novo ano começa. Mas acredito que ainda temos muita coisa a fazer por nossa cidade, seja em que tempo for. Por hoje, eu não tenho muito mais a falar. Desculpe o desabafo, né? Porque fui muito acatada na sessão passada e estamos aqui para trabalhar, ver projetos, o bem do município. Não briga pessoal, entendeu, meu povo? Então, aqui é uma mensagem que eu vou deixar para os nossos cidadãos. Quanto ao Dia Municipal de Conscientização Ambiental, no próximo dia 10 de novembro, que seja
um dia para pensarmos como temos nos comportado, quanto ao meio ambiente, quanto ao nosso lixo, nos cobrarmos, mas fazemos nossa parte também. Mais do que conscientização, é a sensibilização. Quanto à questão ambiental, com certeza, a maioria tem à cabeça a importância da questão ambiental. Mas não tem a sensibilidade necessária para mudar certas atitudes. Certo? Então, é o que eu gostaria de dizer hoje. É o meu boa noite a todos. Lembrando vocês, mais uma vez, que sou a vereadora do povo, sim. Como tem pessoas que não falam que eu não sou, mas eu sou sim. Luto e trabalho pelo povo. Vocês sabem onde me encontrar 24 horas por dia e 7 dias por semana. O meu boa noite a todos. Obrigado, vereadora Maria Cristina Antônio. Próximo vereador inscrito, Pedro Mauro Galo. Não farei uso, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, René José Blumer. Em homenagem ao Palmeiras, né? Senhor presidente, vereadores, servidores, internautas, ouvintes, hoje temos a tristeza de ter uma casa vazia, talvez em decorrência do mau tempo também. Meu boa noite. Tivemos aí um acidente com o nosso vereador Capri, a quem eu transmito aqui publicamente o meu desejo de que se reabilite logo para voltar aqui aos trabalhos e aos debates muito importantes. Passou finados, estivemos um dia que a gente volta no tempo, relembra dos nossos antepassados, muito importantes reflexões fazemos e aproveitamos também para dar uma pequena volta, né, vereador Soares, no nosso cemitério, que está precisando de uma atenção muito forte e grande do nosso prefeito. Tivemos a infelicidade de ver pessoas que estão sendo enterradas no solo, cobertas por terra apenas. Pior que isso não existe. Mas, além de estarem sendo cobertos por terra, jogados ao chão, estão sendo utilizados terrenos onde se tem o caminho de acesso aos demais túmulos, senhores vereadores. Certamente, em algum momento, lá na frente, se continuar essa incompetência, essa falta de respeito com aquilo, nossos caixões terão que ter acesso aos túmulos por guindastes, porque estão acabando com as vias de acesso na hora do sepultamento. Olhem, examinem aquilo, que tristeza. Muito triste o tratamento que está sendo dado. Nós temos um orçamento na assistência social que daria para olhar com melhores olhos essa questão. Pessoas que não têm condições precisam também receber da sociedade essa reposição de desigualdade. Elas precisam receber o mínimo naquele momento tão triste. E estão lá, jogadas no chão, com terra em cima. Cena lamentável. Eu ia até trazer as fotos que eu tirei, mas é tão desagradável que não vale a pena. Então eu peço para o prefeito que ande no cemitério. Sinta o que sentiu cada torriense que esteve lá no dia de finados. Se ele tiver sensibilidade.
Ele e os responsáveis por isso. Porque tem gente que se acha tanto, mas não olha isso. Pega no pé de um monte de coisa, mas não olha nisso. Então é preciso respeito, dar dignidade a quem quer que seja. E temos verba orçamentária para isso. Então que se cumpra, é obrigação. Os vereadores mirins, juvenis no caso, tiveram a última sessão. Aliás, não consegui acesso ao vídeo, esqueci de comunicar isso, não consigo abrir o vídeo da última sessão dos vereadores mirins, deve ter algum problema. Quero agradecê-los pelas palavras que dirigiram à minha pessoa, soube indiretamente, através do vereador Soares, que esteve aqui. Estive com eles um pouco antes da sessão e conseguimos aí travar uma pequena palestra acerca da atividade legislativa. Certamente gostaria que isso se repetisse, me coloquei à disposição deles, assim que eles queiram, para a gente aprimorar juntos, porque também aprendo com eles, essa missão nova que eles têm e que a sociedade tem oportunidade de aprimorar. Uma lei de regularização dos imóveis, objeto de nosso requerimento, ela foi prorrogada, não sei se pelos 6 meses possíveis, mas estou vendo uma interpretação equivocada dentro da prefeitura. Tive um caso hoje dentro do escritório. Estão dando a lei número 7, a lei número 7 de 2018, que foi substituída pela lei número 13, mas alguém dentro da prefeitura está interpretando que a lei número 7 ainda está em vigor, e que é daquela data da lei número 7 para trás é que se pode regularizar obras. Achei absurda a ideia, até peço que carinhosamente o setor competente olhe para isso, porque se nós temos a lei número 13 de dezembro de 2018, toda aquela matéria foi renovada. Então não tem que se pensar mais na lei de 17, na lei número 7. Então queria que olhassem com carinho os setores competentes, não sei quem olha para isso, mas que não prejudique o nosso munícipe, porque aqui nós olhamos muito bem naquele momento de aprovar. E está o texto exato e claro como deve ser feito. Renovou-se a data. Quem tem alvará anterior àquela data tem direito de regularizar. Ponto. Resposta do barracão: tudo é tartaruga. Tudo tartaruga. Ele não faz nada com rapidez para equacionar o problema. Vai ainda pensar o que vai acontecer. Frustração total com o barracão. Esquece. Fizemos tudo aquilo lá, infelizmente não vai. Daqui 1 ano, com certeza, ele consegue fazer alguma coisa por aqui. Lamentável. Resposta infantil em relação à banadeira. Não era isso que ele devia ter respondido. Muito infantil. Ele que pense bem o que ele fez, ele vai ver a consequência. Saldos bancários. Nós pedimos saldos bancários para o prefeito. Nós não pedimos extrato bancário. Nós pedimos saldos. Tem 50 contas a prefeitura. 60. 2 páginas. 3 minutos para digitar o filtro para se conseguir o saldo de todas essas contas naquele sistema da prefeitura. 3 minutos, 2 páginas, senhor prefeito. O senhor está escondendo o quê? Eu pergunto. Eu quero saber o que o senhor está escondendo. O que o senhor está fazendo que não responde a esta casa convenientemente? O que esta casa está fazendo que não lhe caça e não salva a torrinha do seu retrocesso? Eu pergunto, quando nós vamos salvar torrinha desse cidadão que não tem capacidade de pôr os saldos bancários da prefeitura aqui nesta casa, para que eu saiba quanto tem cada conta? Por quê? Para não dar o braço a torcer? Fica feio.
Se for por isso, fica feio. É molecagem. Falta de maturidade. Incompetência para o cargo. Cai fora, prefeito. Antes que seja tarde. Essa casa, a uma hora, precisa se levantar contra isso. Ele está se acostumando a mandar o vereador lá examinar documentos. E isso está errado. Nós estamos pedindo coisas que vêm digitalmente. Não custa uma folha, não custa uma impressão, são relatórios. E nada. Não está vindo a resposta. E a qualquer momento nós vamos entrar com pedido de cassação. Vamos entrar. Porque ele não está tomando jeito. Já teve prefeito cassado aqui por isso? E saldo ele era obrigado a mandar. Muito boa a ponte. Excelente a construção, pelo menos dentro da esfera de conhecimento nossa. Tivemos lá. E é digna realmente de elogios. Elogios também ao Capri, que fez uma indicação. Temos tantos outros nomes para indicar, mas a indicação do Zé Luiz Fregolento, muito boa. Pessoa boníssima e altamente voluntário em muita coisa que ocorreu onde ele morou. Parabéns também ao presidente pela indicação do nome do Elinho na sala do Centro Poliesportivo. Também merecedor. Meus parabéns. Vereador Soares, cada dia que passa, a gente sempre aprende mais, né? A política é uma coisa que ensina muito. Ensina covardia, mas ensina hombridade. Tem gente que aprende covardia, tem gente que aprende hombridade, valores. Então não se assuste. Não se assuste, vereador. Porque eu sou testemunha viva ainda de que o senhor batalhou juntamente com a vereadora Cristina. Vocês saíram da minha residência, se dirigindo a São Carlos, voltaram de lá, sorridentes, juntos, abraçados. Se o senhor não sabia, ela também não sabia. 2 vereadores de primeiro mandato. Não tinham grandes conhecimentos. Eu também não tenho. Nem por isso acho que sou péssimo vereador. Sei fazer o meu trabalho, cumpro cada minuto o meu trabalho. Então, vereador Soares, eu estive com o senhor também, juntamente com o Lobe, ex-deputado, 2 assessores dele, que viviam ligando para o senhor na minha frente, mas num determinado momento a pessoa pulou de lado. E não tinha chegado ainda a fase do senhor e da vereadora assinarem o pedido definitivo da liberação, inclusive juntamente com o prefeito, como tivemos que fazer também em outra ocasião. Então, vereador Soares, não se preocupe com esse tipo de acusação, porque enquanto eu estiver vivo, eu direi a verdade. E a verdade é essa, o senhor esteve junto sim, até aquele momento do rompimento. Quando a vereadora rompeu com este grupo, e rompeu porque somos do mal, ela é do bem, todo mundo sabe, era ela quem colocava veneno nas reuniões, todos nós sabemos, somos 3 provas vivas, fora outras pessoas que se reuniam. Essa tribuna sabe, vereador Capri sabe. De onde vinha veneno. Eu trabalhei no MIT. Eu tenho certeza que ela não escreveu uma vírgula. Eu trabalhei no MIT. Eu deitei em cima daquele projeto para que o MIT viesse e esteja hoje em Torrinha. Eu estudei o MIT. Tem gente que não pôs uma vírgula. Como é hoje. Tinha dezenas de requerimentos e indicações. Hoje é só trabalho fora, na rua. Ao qual parabenizo sempre. Muito bem feito. Muito bem feito o trabalho da vereadora na rua. Então,
Vereador Soares, é assim que a nave anda. A pessoa pula do barco e acusa-nos que trabalhamos assiduamente nesta casa, fiscalizando o executivo, porque nós não moramos na Dinamarca, torriense. Nós não moramos na Dinamarca. Estamos aqui lutando para fiscalizar, para controlar, porque se não fosse a fiscalização do legislativo, eu não sei o que teria já acontecido. Infelizmente, tem gente que acha que nós atrapalhamos. Mas a história dirá o quanto nós trabalhamos. Eu posso dizer o quanto eu trabalhei. Aliás, a vereadora não deveria assinar as emendas impositivas, coletivas. Devia se negar, já que este vereador não faz nada. Já que este vereador é um mau vereador. Faça as emendas à senhora. Essa é a realidade. Nós aqui estamos loucamente trabalhando para o bem da cidade. Não faço e não voto uma coisa contra o interesse do município. E palhaçada nessa tribuna? Tem áudio sim, tem áudio, que eu gostaria de pôr aqui hoje. Para a gente alcançar o nível em que a pessoa consegue transitar no meio político. Boa noite, senhor presidente. Obrigado, vereador René José Blumer. Próximo vereador inscrito, Ari Rodolfo Busato. Boa noite, presidente interino Marcelo Cassola, nobres colegas da casa, os funcionários, o Mané, aí o nosso público, representando o público aqui na nossa cidade, aos internautas, boa noite, a quem está acompanhando no Facebook, boa noite, e um bom dia a quem acompanha pela rádio comunitária. Também quero começar aqui, hoje estamos em falta do Evaldo Spigolon, que ele está com atestado médico, infelizmente sofreu um acidente, mas já está se recuperando, então também desejo que se restabeleça o mais breve possível para que possa estar conosco aqui, executando os trabalhos aqui nesta Casa de Leis. Gostaria de falar também sobre a indicação que refiz em nome do Elinho. O Elinho, ele foi um psicólogo aqui da nossa cidade. Eu já fiz essa indicação em 2016 e eu refiz para que fosse tomada providências pelo Executivo e que realmente essa homenagem a esse grande psicólogo que nossa cidade teve, seja homenageado lá na fisioterapia. Tive relatos de algumas pessoas que faziam tratamento com ele, inclusive um é meu amigo Carlos Balaio, ele falou assim, cara, ele estava, de certa forma, ele mudou o meu pensamento. E realmente, como a gente não gosta de citar nomes, mas eu cito porque foi algo que aconteceu que me emocionou. Então, daí a homenagem ao Elinho. Espero que o nosso prefeito atenda a solicitação e realmente atenda colocando o nome da sala principal lá, em nome desse cidadão torriense. Gostaria também de falar, aproveitando, sobre o assunto da fisioterapia, que como eu moro ali no Residencial Coleta, acompanho
o andamento das obras com frequência, assim como também na Academia da Saúde, que a gente já vê muitas pessoas usufruindo daquele espaço. Tenho certeza também que a fisioterapia, acredito em conversa com o prefeito, a partir do ano que vem esteja em funcionamento, que ele tem previsão para ser inaugurada agora em dezembro. Então, esperamos que essa importante obra aqui do nosso município comece a fazer o atendimento mais breve da população. Também estive na ponte Cesarino Mariano e realmente a vazão ali é muito grande. Então, que bom que a gente conseguiu resolver um problema crônico do nosso município, uma estrada onde passam muitas pessoas do bairro Paraíso, Gafanhoto, agora ainda com a vicinal sendo asfaltada até São Pedro, o fluxo será ainda maior na Cesarino Mariano. Então, a ponte vai ser de grande valia aqui ao nosso município. O Dr. René abordou o assunto do cemitério. É uma reclamação que eu já fiz desde o outro mandato ao outro prefeito, ao Tiago. Faço também ao Ronaldo, inclusive fiz recentemente. Nós temos um problema ali que com certeza o senhor também sabe, é que nós não temos espaço para que possa ser expandido. Então, até conforme indicação da Cristina, a gente tem ali que fazer umas gavetas para que atenda o maior número de pessoas, para que a gente resolva esse problema crônico aqui no nosso município. Realmente, iluminação, realmente o passeio, as calçadas ali onde a gente passa, ele está muito deteriorado. O banheiro, e até quando mencionei a uma pessoa, ele falou o problema sério ali do nosso cemitério, que uma emenda fica complicada porque a documentação ela é muito antiga e não temos toda a documentação. Uma documentação estadual, eles requerem muitos itens e ali a gente não consegue trazer uma emenda para que seja depositada em nosso cemitério. Como todos sabem, a crise está aí, então teria que ser a melhor forma de recurso próprio. Então vamos aguardar, vamos continuar cobrando para que a gente chegue de uma forma para atender tanto as pessoas que precisam ser enterradas lá, quanto para as pessoas que visitem e tenham uma boa impressão do nosso cemitério. Para finalizar, eu tive acesso ontem, chegou no meu zap, uma matéria abordando aí a reforma aqui da nossa Casa de Leis, dizendo que estou prevendo, tenho a intenção, na verdade, a gente sabe das necessidades, está sendo discutido por essa casa, da melhor forma possível. A gente sabe que o dinheiro público ele tem que ser utilizado da melhor forma possível. E no outro mandato, quando eu fiz a reforma aqui da fachada, que foi a calçada e algumas salas aqui de dentro, eu fiz com a maior responsabilidade para que não tivesse problemas com o Tribunal de Contas e muito mais não tivesse problemas com a minha consciência. Porque quando a gente senta na cadeira da presidência, as atitudes têm que ser tomadas com sabedoria. Temos a responsabilidade de fazer a coisa da melhor forma possível. A matéria só não abordou a necessidade, por questão das infiltrações apontadas pelo Tribunal de Contas, não abordou a falta de acessibilidade que temos em nossa casa e não abordou, não temos nenhum laudo do Corpo de Bombeiros
para que possa ser regulamentada a nossa Casa de Leis. Então, não é uma questão de gosto, e pode ter certeza que se for para mim passar uma tinta nas infiltrações e deixar com que as paredes continuem filtrando, esse presidente não vai fazer, eu prefiro deixar dessa mesma forma. Então, procuro fazer as coisas com responsabilidade, para que os próximos presidentes e as pessoas que passarem por essa casa saibam que foi feito tudo da melhor forma possível. Do demais, uma boa noite e um bom dia a todos. Obrigado, presidente Ari Rodolfo Busato, por fazer uso da tribuna. Próximo vereador inscrito, Edson Marcelo Cassola. Não farei uso, senhor presidente. Então, próximo vereador inscrito, Fabiano Redondo Costa. Eu não sei que jornal foi, porque só mandaram a matéria. Não sei mesmo. Mas também não me interessa. A matéria está lá, só não abordou o tema incompleto. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Nosso amigo baiano está aí nos assistindo, a todos os internautas, o pessoal que está assistindo aí pelo Facebook através da transmissão do nobre vereador José Soares, os funcionários da casa, uma boa noite, e a todos os ouvintes aí da rádio FM Comunitária de Torrinha 105,9, nossa rádio. Da última sessão para cá, ouvi muito elogio da população por causa da minha fala referente à ponte, referente à SEI. Elogio de pessoas que eu nem imaginava que acompanhava a política de Torrinha, de pessoas que eu nem imaginava que escutava a rádio, que assistia as coisas pelo Facebook, que foram as pessoas que vieram e me surpreenderam ao parabenizar pelo trabalho nosso, sobre desvendar um mistério referente à ponte. Então eu fico contente quando a população reconhece o nosso trabalho, de forma intensiva que foi a SEI, onde a gente pôde concluir que houve sim irregularidade, houve omissão, houve desvio de material de uma obra pública, houve toda a cagada que não cansou de falar aqui, eu fico nervoso só de lembrar, perdão da palavra, mas enfim. Agradeço você torriense que apoiou o nosso trabalho, que apoia, que tem esse carinho com a gente. É importante esse retorno, mostra que a gente está no caminho certo. Então fica aqui meu muito obrigado. Essa semana aí, depois da sessão para cá, fiz 2 viagens para São Paulo junto com o prefeito. Primeira oportunidade estive junto ao deputado Sebastião Valencisi, deputado estadual Sebastião Valencisi, junto com o Boquinha, junto com o Capri, que hoje não está aqui com a gente. Um deputado disposto a ajudar a nossa cidade, assim como os demais. Atendeu a gente super bem, apesar do horário, fomos atendidos 7h30 da noite, saímos às 9 horas da noite do gabinete dele, chegamos em Torrinha quase 1h da manhã, sendo que a gente saiu meio-dia. Então você vê como que é complicado às vezes a batalha para se conseguir verba para o município, né? Requer muito às vezes. Então a gente fica contente, pedimos principalmente um apoio aos conselheiros tutelares, pedimos verba para a área do departamento de esporte para fazer a construção do novo ginásio, algo voltado ao pessoal ali do bairro do Residencial, da Pedra, ou para o Mundo Novo, né? Onde a gente sabe que tem uma crescente ali da população, bastante criança, bastante jovens, onde é um local que quase não tem infraestrutura adequada para se ter um lazer próprio. Então foi para esses 2 bairros que nós fizemos os pedidos, do qual parabenizo o Boquinha, um excelente diretor frente ao departamento de esporte, um dos melhores que já teve na nossa cidade. Acho que é unanimidade aqui o reconhecimento do trabalho que ele vem fazendo frente ao departamento. Recentemente teve o torneio de truco, sei de mais novidades aí que vai ter para movimentar a nossa cidade na área do esporte, na área do lazer. Então parabéns aqui, registro aqui meu parabéns ao Boquinha, que é um ser humano incrível. Semana passada estivemos em São Paulo junto com o Gelson Cândido, que é do Departamento do Meio Ambiente, com o vereador Giovanni. Pedi emenda para a área da saúde ao deputado Marcos Damaso, do qual eles entraram em contato conosco, né? Ou seja, teve uma diferença, eles entraram em contato conosco, que tinha interesse em fazer uma parceria para o bem de Torrinha, estaria disposto a ajudar a nossa cidade. Foi uma surpresa conversar com esse deputado, foi um dos únicos deputados que eu já vi até hoje falar do pobre, da pessoa pobre em si,
que lá me tocou muito, porque hoje em dia a gente só vê o deputado falar de emenda, falar de crise, falar não sei do que, e poucos são aqueles que realmente tá com o olhar voltado para o pobre. No nome da fala dele, ele falou para a gente, tá difícil, mas pior ainda tá para esses moradores de rua aqui de São Paulo, que cada dia que passa aumenta mais o número de morador de rua. Aquilo lá mexeu comigo. E você vê como que às vezes, onde a gente menos espera, a gente encontra uma porta aberta, né? Então fica aqui meu parabéns ao deputado, espero poder ajudar muito ele aqui em Torrinha e que ele ajude muito na nossa cidade. A gente precisa dessa ajuda, dessa emenda parlamentar estadual. A gente pediu R$200 mil para a área da saúde, para a área do custeio e mais 250 para a aquisição de um novo veículo para a área da saúde, que a gente tem que pedir, né? Se vai vir, a gente já não sabe. Parabenizar também aqui o pessoal da PAT, que fez o evento ali no clube, assim como a diretoria do clube, que acho que cedeu o espaço sem cobrar nada. Foi um evento bacana, eu fui convidado para participar lá, fui de coração aberto, ajudei o pessoal. Uma festa muito bonita, parabenizar a banda Cogere e a banda do professor Lua ali, a Mustang, eu ia falar Opala. A Mustang, foi um show incrível, um ambiente agradável, o pessoal ajudou bastante, então a gente fica feliz. E a gente vê a força de uma instituição no momento de crise. Só no momento de crise que a gente vê a força das pessoas, a gente vê a boa vontade. No tempo bom, no tempo da vaca gorda, é fácil falar que é bom, é fácil bater no peito. Mas na crise são poucos que se dispõem a lutar pelo bem da cidade. Então fica aí meus parabéns a todas as pessoas envolvidas aí com a causa. Hoje a gente está votando aqui o projeto do vereador Capri, que regulamenta a soltura de rojões no município, né? Não que proíbe, mas regulamenta, né, a forma que será feita essa atividade, do qual já tem um viés muito grande relacionado à questão dos maus tratos, à questão da causa animal, além da questão dos prejudiciais à saúde de idosos, né, pessoas portadoras de doenças aí. Então a gente está numa entoada aí muito boa. Gostaria de deixar aqui meus sentimentos aos policiais militares do Estado de São Paulo, pelo anúncio do aumento de salário feito pelo nosso governador João Dória, do qual, na cara de pau, fez sua campanha voltado ao tema da segurança pública e depois nos dá um reajuste de 5%, onde fala que vai ser a polícia mais bem paga do estado do Brasil, sendo que, se for considerar a inflação de 4,79%, que é que está prevista, o aumento real será de 0,21%. Então fica aqui meus sentimentos a todas as pessoas, agente penitenciário, polícia civil, polícia militar. A gente sabe a importância de vocês, né, para a sociedade. O cara fez malandragem, fez a campanha em cima desse tema, foi covarde a fazer um anúncio desse tipo, não fizesse, não faria tanto oba-oba para chegar na hora e falar isso, é uma vergonha. Não teve um policial militar que eu conversei que está contente com isso, não teve um delegado que eu conversei que está contente com isso, não teve um policial civil que eu conversei que está contente com isso. Então a gente fica decepcionado quando vê a direção que toma o governo estadual. Ao contrário disso, temos o governo federal que apresentou hoje a PEC, né, o projeto de emenda constitucional, chamado como Pacto Federativo, onde vai mudar algumas coisas no âmbito da esfera federal, da qual eu pude ler um pouquinho hoje a respeito do tema. Vai trazer uma economia e um repasse para os estados e municípios de aproximadamente 400 a 500 bilhões de reais. Vai diminuir o número de município até 5 mil habitantes, vai ter que comprovar sua autossustentabilidade financeira, do contrário vai se juntar ao município vizinho, e com isso teremos grandes cortes na política. Você imagina mais de 1.000 prefeitos, mais de 9 mil vereadores, chutando baixo. A economia que não vai trazer para a União, para os estados, para os municípios. E já deixo aqui, ó, eu vou brigar, se isso aí for aprovado, junto aos nossos deputados, para enxugar o número de deputados. Porque não faz sentido você diminuir o número de municípios e não diminuir o número de deputados, né? Então fica aí já um ponto que eu vi que não tinha na PEC, que eu estava estudando hoje, junto com o pessoal lá de Bauru. Então fica aí a minha atenção. Referente à fala do vereador Renê, eu gostaria do nobre vereador Renê, eu gostaria aqui só deixar um esclarecimento. Não teve prefeito cassado em Torrinha, teve prefeita. O nome dela era Dona Ivani, né? Então ela foi cassada, ao meu ver, não por motivos legais e jurídicos, mas sim por politicagem, que eu acho que hoje numa Câmara dessa aqui não passaria o processo de cassação.
contrário do que muitas pessoas dizem, eu acho que ela é uma pessoa preocupada com o pobre, pessoa preocupada com a cidade, que essa semana, quando eu fui para São Paulo, o Boquinha comentou comigo que ele era vereador na casa, ele falou, viu, ela foi caçada, ela falava assim pra gente, mas não fiz nada, eu não roubei nem um chinelo, eu não roubei uma bala, por que estão caçando eu? Por que estão caçando eu? Fica essa a pergunta, por quê? Agora, quando tem indício de desvio de verba pública, em obra, quer notificar empresas. Aí quer notificar a empresa. Aí não quer tomar os trâmites radicais. A empresa tem que ser notificada para reparar, vereador Giovanni. Esse é o caminho legal. Tem um poeta que fala, a legalidade é questão de poder. Isso me deixa louco na política. Me deixa enfurecido. Do mesmo jeito que a vereadora Cristina foi ofendida aqui, que ela não faz nada aqui dentro da casa, tem gente que se recusa a fazer. Aqui dentro se recusa a fazer lá fora, que é pior ainda. Se recusa a servir o povo de Torrinha. E quanto a isso, nós não vemos menção alguma. A gente está com a ausência do Capri hoje aqui, isso me deixa triste. Porque é um baita de um vereador, é um baita de um ser humano. No começo do meu mandato, falaram, Fabiano, você precisa ser polido. Precisa de polimento. Eu fiquei puto na hora, fiquei bravo, fiquei com raiva, falei, o que está acontecendo? O que eu estou errando? Capri de jeito humilde, simples, lá do campo, da roça. A pessoa que não teve oportunidade de estudo, teve que trabalhar desde criança. Falei, Fabiano, eu vou te ajudar, você vai entender o caminho da política. Você vai entender o caminho da política. E com toda a paciência do mundo, ele foi lapidando esse vereador aqui. Ele foi mostrando o caminho para mim. E nesse caminho, eu não percebi o quanto ele era esculachado por tomar uma decisão por Torrinha. Foi esculachado. Esculacharam a vida pessoal dele. E hoje ele não está aqui, mas eu queria falar isso aqui na cara dele, que hoje eu reconheço o quanto ele é bom. Um dos maiores políticos que Torrinha teve e terá. Um dos maiores. Fizeram o vidinho dele. Vídeo. A pessoa grava áudio dele. É isso que a gente quer para a política de Torrinha? É isso que a gente enche a boca para falar de legalidade, de moralidade? Capri mostrou para mim, Fabiano, você é o vereador eleito mais jovem da nossa Câmara hoje. Você tem que ser a mudança. Não erra que nem a gente erra. Abre o olho, vê o que você tem que fazer. E você vê de onde que vem o apoio do mais simples, do mais humilde. É um professor na política. Independentemente da amizade que eu tenho com ele, hoje eu reconheço a grandeza dele na política e a falta que ele faz para nós aqui dentro. No dia que ele sofreu o acidente, que ele estava trabalhando no sítio, era 10h30 da manhã, ele mandou uma mensagem para mim que eu mostrei para o Renê agora, para o doutor Renê. Ele falou, vamos fazer a denúncia quarta-feira? Da ponte? Das obras? Eu mandei Capri, vamos, mas quarta-feira a gente tem que ir para São Paulo, que tem agenda com o deputado, que você pediu para marcar. Olha como que é o destino. O rapaz sofreu um acidente. E hoje está ausente. Né? Então a gente fica, às vezes, um pouco triste com a situação. Eu estou aqui, gente, não estou aqui para ficar brigando, para ficar acusando. Eu poderia muito bem falar mal de qualquer um aqui, da mesma forma que vocês poderiam falar mal de mim. Poderia falar mal do Ronaldo, mas tem que reconhecer, meu povo, tem que reconhecer o que está sendo feito. Na área da saúde, melhorou? Ou não melhorou nada? Na área do esporte, melhorou ou não melhorou nada? Infraestrutura, melhorou ou não melhorou? Vamos pensar, o que está sendo feito para a geração de emprego? Não está sendo feito nada? Está sendo feito nada, então. O Ronaldo sentou na cadeira lá, não fez nada, cruzou o braço. Falou do barracão agora. Calma, calma. Tinha gente lá atrás preocupada em caçar prefeito inocente, em vez de preocupar em gerar emprego no município. Calma, não é do dia para a noite que a gente vai fazer Torrinha virar uma Prescaba da vida. E nem quer, nem pode, não dá. Tem os caminhos legais, Distrito Industrial. Está na justiça. Quantas vezes eu falei, gente, entra com uma máquina lá, abre uma rua, faz isso, faz aquilo. Mas não pode. A gente sabe que não pode. A prefeitura já pagou lá 500 mil reais. 500 mil reais, não pode. A vontade minha é, viu, coloca um cartazão lá e chama as empresas, ó, vem para Torrinha, investe aqui, gera emprego aqui. Não pode, a gente sabe disso. Só que a politicagem e a falta de vergonha na cara fala mais alto às vezes, Giovanni.
Porque a pessoa reconhece que está sendo feito, mas chega em internet, chega nos locais e começa a falar mal. E vai para o lado pessoal das pessoas. Vai para o lado pessoal, como fizeram com o Capri, como fizeram com a dona Vani, como fizeram com outras pessoas que aqui em Torrinho quiseram ajudar e não conseguiram. Há um ditado aqui que essa cidade é amaldiçoada. Tem um padre que amaldiçoou Torrinha, por isso que o povo fala muito. Eu acho que não é isso daí. Eu acho que tem pessoas que, às vezes, têm outros interesses e têm medo de assumir esses interesses. E fazem de tudo para derrubar quem está querendo ajudar o povo. Então que a gente seja mais igual aquele deputado que eu fui visitar. Que a gente pense mais no pobre. Vamos pensar mais no pobre. Só isso que eu peço para vocês. Boa noite. Obrigado, vereador Fabiano Redondo Costa. Próximo vereador inscrito, Giovanni Camargo Valencise. Boa noite a todos os presentes, aos companheiros da casa, à mesa, especialmente ao presidente, quem nos acompanha nas rádios. Nossa boa noite. Gostaria de mencionar as indicações atendidas. Novamente, como no uso da tribuna passada, agradecer novamente aos companheiros que, em conversa entre nós, recebi o convite, né, que assinasse com eles alguns requerimentos e algumas indicações. Essas duas indicações a respeito de limpeza, né, de 2 pontos específicos da cidade, muito prontamente atendidos pelo pastor Carlinhos, pelo departamento, que muito me agrada, ao setor, né, que muito me agrada. Então, a ele, especialmente, o nosso agradecimento. Mencionar 2 indicações que eu fiz agora de forma individual. Uma referente à implantação, ao conserto de alguns pontos, né, da estrada Cesarino Mariano, danificados alguns pontos, né, de olhos de gato, né, que a gente fala popularmente, as taxas, né, alguns munícipes, principalmente alguns peroeiros, né, que conduzem estudantes em momentos assim de nevoeiro, né, neblina, tem alguma dificuldade em trafegar, então que nos procuraram. Então esse foi o motivo de fazer essa indicação. Então, especialmente nessa rodovia, nessa vicinal, né, a Cesarino Mariano. A outra indicação como bem fez, entre conversas nossas, né, já foi informado não, né, que já é sabido, né, que existe alguns meios, né, de comunicação da própria prefeitura, mas o que eu peço nessa indicação é que seja mais acessível, seja uma coisa mais prática, uma coisa que dê maior possibilidade do munícipe estar entrando em contato com, então, no referido, né, na referida indicação, ao Departamento de Infraestrutura, porque são inúmeros pedidos que chegam até nós a respeito de manutenção de iluminação pública, troca, de repente por melhor qualidade, alguns danificados, ou até mesmo instalação de novas linhas, né, novos ramais, e que a gente não é atendido, né? Então a gente, da mesma forma que a gente é cobrado, a gente também passa a cobrar, né? Então esse é o motivo também dessa indicação. A respeito dos requerimentos anteriormente, né, mencionados, né, que assinei com os companheiros, já o último a falar, né, já muito pincelado, já muito mastigado o assunto, mas eu gostaria de reforçar, principalmente, né, de forma, né, principal, um requerimento em si, que foi justamente aos saldos, né, dos convênios, das contas bancárias, especialmente as que seriam depositados esses convênios, porque eu acredito que é uma forma da gente se precaver, vereador, por causa que o que foi cobrado nós há 30 dias atrás, 40 dias atrás, era o não repasse às entidades. E a justificativa é que ele não havia sido, ou na sua totalidade ou parcialidade, uma porcentagem desse convênio. Então a gente só quis se precaver, saber a verdade. O nosso meio, o nosso instrumento é o requerimento. Um dos, né? É o requerimento.
Se a partir do momento a gente faz um requerimento, a gente usa dessa atribuição do vereador, a gente não é atendido, a gente só tem a reclamar. Infelizmente, essa é a informação, que esse desgosto, né, que esse vereador coloca aqui nessa tribuna essa noite. Gostaria de parabenizar hoje, né, o dia comemorativo ao técnico, né, ao técnico agrícola. Então, nossos parabéns, né, principalmente por hoje, Torrinha, existir a escola agrícola, uma escola formada por pessoas decentes, funcionários decentes, de algum tempo por pessoas decentes, que mantiveram essa empresa, essa escola. Muitos alunos aqui formados, muitos seguiram, foram município de Jaú, foram em Batatais, se não me falha a memória, outras cidades também, em Rio das Pedras, se não me falha a memória, também outro município, Garça. Obrigado. Então, formam muitos profissionais, formam muitos caráteres, muitas pessoas com personalidades pela escola como um patrimônio do município. Então, principalmente ao técnico agrícola, né, o dia comemorado hoje, nossos parabéns. Também, como mencionado várias vezes, né, é sabido o acidente que teve o nosso companheiro, o Evaldo Spigolon. E, então, só tenho aqui a desejar melhoras para ele, o quanto antes. É um companheiro que realmente nós sentimos falta, é uma referência a nós aqui, que nos iniciamos, né, como vereadores aqui nessa casa. Então, é uma referência para nós e, como amigo pessoal, como ser humano, né, a gente só tem a se entristecer, né, pelo ocorrido e desejar melhoras para ele quanto antes. Estive, como o vereador Fabiano mencionou, agradeço, aliás, a Vossa Excelência, vereador, pelo seu convite que o senhor fez, cara, que eu estivesse junto com o senhor e o prefeito, o nosso amigo Fabiano também, né, seu xará, Pinguim, em São Paulo, quarta-feira passada, no gabinete do deputado Marcos Damasio. Aliás, o convite também, né, partindo dele, como bem o senhor mencionou. Então, é um deputado que eu também me sensibilizei, percebi mesmo a postura dele. Aliás, que me satisfez bastante. A gente espera aos pedidos levados a ele que sejamos atendidos, né? E ganhei mais um amigo lá, né, o próprio Fabiano, que é seu amigo, né, Fabiano? Então, acredito que ganhamos mais um parceiro lá e eu, particularmente, só tenho a agradecer a isso e desejar que sempre tenhamos boas notícias para passar nessa tribuna. Vereador, consegue dar uma parte? Pois não, vereador. Eu esqueci de mencionar aqui na minha fala, por causa do tempo, que nós também, nessa oportunidade, no caminho indo para São Paulo, a gente já entrou em contato, eu e o vereador Giovanni, com algum pessoal ligado ao Partido Democratas, que é os deputados, né, que estão ligados ao CDHU, né? Está ligado à administração do CDHU. A gente está reforçando o pedido que já tem feito por nós no CDHU no ano 2017. Né? Quem sabe aí agora a gente construindo uma nova ponte política, e a gente não possa estar privilegiando Torrinha aí com algumas casas aí que já existem um estudo no município. Então, só que eu esqueci de comentar que nós pedimos para o Fabiano, né, junto ao deputado o Zuiane lá do DEM, deputado federal também, que vai nos ajudar aí nessa luta. E eu acabei esquecendo de mencionar aí na tribuna. Mas muito obrigado, vereador. Pois não. Disponha. Concede uma parte também? Pois não, vereador. Já que não fiz uso da tribuna hoje. Fique à vontade. Só gostaria de deixar aqui melhoras ao nosso amigo vereador Capri, que o mais breve possível possa estar com nós novamente. E lembrar a nós, 9 vereadores, a população também, que esse final de mês é a concessão das rodovias. Então, para a gente ficar ligado aí, a gente tentar participar também aí, ver onde vai ser as concessões, para a gente saber certinho as empresas ganhadoras e quando começam as obras. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Giovanni Camargo Valencisi. Passaremos agora à ordem do dia. Projeto de lei do Legislativo número 9 de 2019 do vereador Evaldo Spigolon, que dispõe sobre a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício
com estampido no município de Torrinha. O projeto está em discussão. Eu gostaria de falar em nome aqui da mesa, parabenizar o vereador Evaldo Spigolon, que não está presente aqui, parabenizá-lo pelo projeto. Já passou em primeiro turno, então aguardaremos a votação e com certeza algumas pessoas vão entender de outra forma, mas é uma tendência. Jaú já tem essa lei e outras cidades também aqui à nossa volta. Mais algum vereador? Só na justificativa. Depois. Então tá ok. Senhor presidente, da mesma forma, eu gostaria de agradecer e parabenizar o vereador Capri pela propositura, parabenizar todos os vereadores que votou favorável a esse projeto no primeiro turno e reforçar a questão da conscientização, a importância que é a população se informar direitinho a respeito dessa lei, buscar os órgãos competentes para se informarem, buscar a ajuda dos vereadores e que a prefeitura realize, né, uma campanha de conscientização sobre o tema, do que a gente vê que às vezes a ausência da informação para a pessoa acaba cometendo um erro. Então, acho que esse é o principal objetivo dessa lei, a conscientização. Vou antecipar, sim, votamos e terminamos. Senhor presidente, vereadores, é uma legislação que, como dito já na última sessão, tem algumas controvérsias, mas nós estamos enfrentando essas controvérsias para que exista minimamente uma possibilidade da gente, amanhã ou depois, conseguirmos que não existam mais os estampidos, as bombas, os rojões com estampidos. Lembrando a população que ninguém está proibindo as outras formas de fogos de artifício que não têm estampido forte, né? Então, lembrando também que a divulgação disso, a divulgação da multa, a divulgação da proibição, não é dessa casa. Nós estamos pedindo isso com diversas legislações ao longo desses 3 anos. E isso nem sempre ou quase nunca ocorre de maneira conveniente por parte do setor de comunicação do município. Haja vista a lei dos maus tratos que aprovamos, com muitas críticas na internet, em decorrência da falta de divulgação. Aquela lei previa exatamente isso, divulgação da estrutura da lei, do que ela proibia, do que ela permitia. Isso não ocorre com a frequência desejada, com a frequência necessária. Esta também. O prefeito precisa pegar o setor de comunicação, fazer funcionar isso. Precisa fazer com que isso entre na mídia. Agora mesmo estava vendo, a fotinho dele está sempre aqui. Você dá 2 puxadas na internet, no Fala Torrinha está ali, administração, falando de obra, de projeto. Ótimo, tem que fazer. Até porque a atividade é político-administrativa, ele tem que fazer política. Falar que vai existir vereador e prefeito que não fala, ou que fala sem política, isso aí é ilusão, né? Até porque quem não fizer está desfocado, está fora do lugar, né? Porque não faz nenhum sentido. Nós somos seres políticos. Então, que o prefeito faça com a mesma força, com a mesma frequência que ele faz com os atos da administração, das obras que foram, que virão, que estão, das visitas, dos deputados, dos apertos de mão, tudo. Faz bastante coisa, está correndo atrás, corre. Ninguém fala que não faz nada. Só que tem muita coisa que faz errado. Alguém precisa falar. Se não falar, vai passar a ideia de que nós estamos na Dinamarca. E é por isso que às vezes eu passo essa orientação política minha, como ser crítico, como faria qualquer outro. Não tenho nada contra a pessoa dele. Mas ele tem que fazer com essa mesma ânsia, com essa mesma força, coragem, com as coisas que o povo precisa saber também. É o projeto.
É o projeto que precisa de divulgação com a mesma força que ele divulga os atos dele, a carinha dele. Então, boa noite. Mais algum vereador? Então vamos para a votação. Votação é em segundo turno e ela é em ordem simbólica. Os vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. Então, projeto aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que se realizará no dia 19 de novembro, próximo às 19 horas, na Câmara Municipal. Uma boa noite a todos.